Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova tipo 9 do concurso para professor de matemática da educação básica e fundamental da Secretaria de Educação de Teresina, que foi organizado pela banca NUCEP e foi aplicada no ano de 2019. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 5 de um total de 40 questões. E essa questão ela tratou de mínimo múltiplo comum. Bora lá para a questão? Paulo consultou um médico e foi receitado com 3 tipos de remédios para um tratamento de 60 dias completos. O remédio A deverá ser tomado a cada 4 horas, o B a cada 6 horas e o C a cada 10 horas. Paulo iniciou o tratamento tomando os remédios A, B e C no mesmo horário. Supondo que ele tomará rigorosamente toda a medicação no horário da ingestão dos medicamentos, então o número de vezes em que os 3 remédios serão ingeridos simultaneamente será qual desses daqui? Pessoal, veja bem, está informando no texto aqui que Paulo consultou o médico e ele foi receitado com 3 tipos de remédio. E esses remédios são para um tratamento de 60 dias completos. Então o tempo de duração do tratamento dele é de 60 dias completos. Ele informou que são 3 remédios, e ele falou que o remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o remédio B de 6 em 6 horas, e o remédio C de 10 em 10 horas. Então vamos marcar aqui os 3 tipos de remédios, A, B e C, sendo que o remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o remédio B deve ser tomado de 6 em 6 horas, e o remédio C de 10 em 10 horas. Ele disse que Paulo iniciou este tratamento tomando os remédios A, B e C no mesmo horário, só que ele não informou que horário é esse. Então eu vou falar que esse início do tratamento aqui foi um horário hora zero, foi no início do tratamento, uma hora qualquer, pode ser meio-dia, 2 da tarde, qualquer hora, mas aqui é a nossa hora inicial. Se o remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, e ele tomou o primeiro remédio aqui nessa hora zero, o próximo remédio deverá ser tomado 4 horas depois. Portanto, vamos marcar aqui, 4 horas depois de ter tomado o primeiro remédio. O próximo remédio A que ele vai tomar será 4 horas depois desse. Portanto, 8 horas depois de ter tomado o primeiro. O próximo remédio será 4 horas depois desse. Portanto, 12 horas depois de ter tomado o primeiro remédio. E assim sucessivamente. O remédio B deve ser tomado de 6 em 6 horas. Se ele tomou o primeiro aqui, na hora zero, o próximo remédio vai ser tomado que horas? 6 horas depois de ter tomado esse primeiro remédio. O próximo remédio será tomado depois de 6 horas, portanto 12 horas depois de ter tomado o primeiro remédio. O próximo 6 horas depois de ter tomado esse, portanto 18 horas depois de ter tomado o primeiro, e assim sucessivamente. O remédio C deve ser tomado de 10 em 10 horas. Se ele tomou o remédio aqui na hora zero, o próximo remédio deverá ser tomado a que horas? 10 horas depois de ter tomado esse aqui. O próximo remédio, 10 horas depois desse, portanto 20 horas depois de ter tomado o primeiro. O próximo, 10 horas depois desse, portanto 30 horas depois de ter tomado o primeiro, e assim sucessivamente. Bom, ele falou, supondo que ele tomará rigorosamente toda a medicação no horário da ingestão dos medicamentos, então o número de vezes em que os 3 remédios serão ingeridos simultaneamente será, ou seja, ao mesmo tempo. Repare bem, quando é que ele tomou os 3 remédios ao mesmo tempo? Ele tomou os 3 remédios ao mesmo tempo aqui no início. E nós precisamos saber quando é que ele vai tomar novamente esses 3 remédios ao mesmo tempo. Então nós precisamos encontrar um valor aqui, que é onde ele vai estar tomando os 3 aqui ao mesmo tempo. Bom, pessoal, como que a gente vai fazer? Repare bem, informou para a gente que o tratamento dele tem duração de 60 dias. No entanto, os remédios estão sendo tomados de hora em hora aqui. Então o que nós precisamos fazer inicialmente aqui é converter esse tempo que está em dias para horas. Nós sabemos que um dia são 24 horas, portanto 60 dias vai ser 60 vezes 24 horas, que totaliza 1440 horas. Então aqui nós já sabemos que a duração do tratamento dele em hora é de 1440 horas. Então dentro desse intervalo de 1440 horas, quantas vezes que ele tomou esses 3 remédios aqui juntos ao mesmo tempo? Repare bem, para esse remédio A, ele tomou aqui na hora 0, depois tomou na hora 4, depois na hora 8, depois na hora 12.
Perceba que esses valores aqui são todos múltiplos de 4. Para o remédio B, ele tomou primeiro na hora 0, depois na hora 6, depois na hora 12, na hora 18, todos aqui são múltiplos de 6. Para o remédio C, ele tomou primeiro na hora 0, depois na hora 10, na hora 20, na hora 30, todos são múltiplos de 10. Então esse número que nós estamos procurando aqui, ele precisa ser um número que é múltiplo. No entanto, esse número aqui precisa ser um número que é múltiplo tanto do 4, quanto do 6, quanto do 10. Então nós estamos procurando um número que seja múltiplo comum. No entanto, eu preciso saber, ele está dizendo aqui, qual que é o próximo horário depois dessa hora 0 que eles vão tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. O próximo horário é no menor espaço de tempo, no menor intervalo de tempo. Então nós estamos procurando um número que seja o menor múltiplo comum. Assim estamos procurando o mínimo múltiplo comum entre esses 3 valores aqui, entre 4, 6 e 10. Então a gente vai no cantinho do caderno aí, nós vamos fatorar esses números para a gente determinar aqui o mínimo múltiplo comum. Vamos escrever os 3 números. Para isso eu vou colocar aqui uma barrinha vertical. Então nós precisamos fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Então qual é o primeiro número primo possível que dá para a gente dividir algum desses números que estão aqui? Repare que o primeiro número possível aqui que a gente vai ter, o primeiro primo possível, é 2. Então 4 dividido por 2 aqui vai dar 2. 6 por 2 vai dar 3. 10 por 2 vai dar 5. Bom, repare que ainda é possível a gente continuar a divisão aqui por 2, porque 2 por 2 aqui vai dar 1. 3 não dá, então a gente desce. 5 por 2 também não dá, a gente desce. Qual é o próximo número? 2 não dá mais, então o próximo agora vai ser o 3. Bom, então a gente vai descer 1, 3 por 3 aqui vai dar 1, 5 por 3 não dá, a gente desce. E agora vai dar por 5. Então vamos descer esse 1, descemos o 1 e 5 por 5 vai dar 1. Quando todos aqui ficarem iguais a 1, então o nosso mínimo múltiplo comum será o produto desses números que ficaram à direita de nossa barrinha vertical. Fazendo as continhas, quem vai chegar em 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 10 é 60. Ou seja, aqui 60 é o número que nós estamos procurando, é o menor múltiplo comum. Quer dizer, então, que eles vão tomar esses 3 remédios ao mesmo tempo, esses 3 remédios juntos aqui, o Paulo vai tomar esses 3 remédios juntos, de 60 em 60 horas. Como ele quer saber quantas vezes que ele tomou esses 3 remédios ao mesmo tempo, basta pegar o intervalo de tempo para o tratamento, que é 1440, e dividir por esses intervalos de tempo. E 1440, fazendo as continhas dividido por 60, a gente vai encontrar aqui 24 vezes. Agora, muito cuidado aqui, pessoal. Essa resposta 24 a gente tem aqui nas alternativas. No entanto, aqui nós encontramos 24 vezes que onde ele tomou os 3 remédios ao mesmo tempo, mas a partir dessa primeira vez que ele tomou. Então, depois dessa primeira vez que ele tomou esses 3 remédios, 24 vezes depois, ele voltou a tomar os 3 remédios juntos. Então, olha só, 24 vezes depois de ter tomado a primeira vez. Ele quer saber qual é o total de vezes dentro desse intervalo de 60 dias, ou seja, de 1440 horas. Então, vai ser as 24 vezes depois, mais a primeira vez aqui, mais 1. E 24 mais 1 será 25 vezes. Portanto, o número de vezes em que o Paulo tomou os 3 remédios ao mesmo tempo foram 25 vezes, e isso a gente encontra aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!